Descubra a verdade por trás da não crença dos judeus em Jesus Cristo e as razões por trás dessa decisão. A crença dos judeus na chegada do Messias é baseada nas profecias do Antigo Testamento que descrevem um líder político e religioso que libertaria Israel do domínio estrangeiro e estabeleceria um reino justo e pacífico. No entanto, Jesus Cristo não correspondeu às expectativas messiânicas dos judeus de sua época, o que gerou um debate contínuo ao longo da história. As diferenças teológicas entre os ensinamentos de Jesus e as crenças judaicas da época foram um ponto crucial para a não aceitação dele como o Messias esperado. A maioria dos judeus da época acreditava na unicidade de Deus, ou seja, em um único e indivisível Ser Supremo adorado em sinagogas e templos. Para os judeus, a crença em um Deus único e todo-poderoso era fundamental, enquanto Jesus teria feito afirmações que soavam como se ele se considerasse igual a Deus, ou até mesmo divino, era considerada blasfêmia pelos judeus, pois contrariava sua compreensão da natureza divina. Embora as Escrituras não registrem diretamente Jesus afirmando ser Deus, passagens como João 1030, onde ele diz eu e o Pai somos um, geraram interpretações conflitantes, enquanto alguns seguidores de Jesus entendiam isso como uma unidade espiritual. Muitos judeus interpretaram como uma afronta à unicidade de Deus. A rejeição dessas ideias teológicas levou à não aceitação de Jesus como o Messias prometido. A ideia da Santíssima Trindade, presente na doutrina cristã, foi um dos pontos de discordância entre os judeus e a crença em Jesus como o Messias prometido. Enquanto para os cristãos a Santíssima Trindade representa a união de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus. Para os judeus, essa concepção vai de encontro ao princípio fundamental da unicidade divina. Os judeus acreditam em um Deus único e indivisível, e a ideia de dividir essa unidade em três entidades separadas é considerada uma heresia. Passagens como Mateus 2819, onde Jesus instrui seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são interpretadas de maneira diferente pelos judeus que não reconhecem essa tríade divina. Além disso, a crença na encarnação de Deus em forma humana através de Jesus é vista como uma negação da transcendência e incorporeidade divinas pelos judeus, que defendem um Deus eterno e acima das limitações humanas. Essas diferenças teológicas foram cruciais para a não aceitação de Jesus como o Messias esperado pelo povo judeu. Parte 3. Durante sua pregação, Jesus desafiou diretamente as autoridades religiosas da época, questionando suas interpretações da lei e propondo uma nova forma de compreender a relação entre Deus e o ser humano. Sua mensagem de misericórdia e perdão era revolucionária para muitos, pois ia além das práticas tradicionais de recompensa e castigo. Ao ensinar que o amor de Deus era para todos, inclusive os considerados impuros ou pecadores pela sociedade, Jesus confrontou diretamente a visão estabelecida sobre santidade e pureza. Suas ações milagrosas também desafiavam as concepções tradicionais de poder e autoridade, mostrando que o reino de Deus não se limitava às estruturas hierárquicas da época. Por esses motivos, Jesus foi visto como uma ameaça pelas lideranças religiosas judaicas, que temiam perder sua influência sobre o povo caso suas ideias se espalhassem. A expectativa messiânica dos judeus era fortemente marcada pela esperança de um líder político e militar que libertaria Israel do domínio estrangeiro e restauraria a soberania nacional. Essa visão messiânica estava profundamente enraizada na história e nas tradições do povo judeu, que ansiava por um redentor que os conduzisse à vitória sobre seus inimigos. No entanto, quando Jesus surgiu como figura central no cenário religioso da época, sua abordagem pacífica e espiritual contrastava fortemente com as expectativas belicosas dos judeus. Em vez de liderar uma rebelião armada contra os romanos, Jesus pregava a humildade, o perdão
e o amor ao próximo. Sua recusa em assumir um papel político e militar desapontou muitos judeus que aguardavam a chegada de um Messias guerreiro. Além disso, a crucificação de Jesus pelos romanos foi interpretada como uma prova de sua fraqueza diante das forças inimigas, o que contradizia a imagem de um Messias triunfante e imortal. Essa desconexão entre as expectativas messiânicas dos judeus e a missão espiritual de Jesus contribuiu significativamente para a não aceitação dele como o Messias esperado. Durante seu ministério, Jesus ensinava princípios éticos e morais inovadores que desafiavam as normas sociais da época. Sua mensagem de amor ao próximo, perdão e compaixão era revolucionária, pois ia além das práticas religiosas tradicionais. Ele acolhia os marginalizados da sociedade, como os doentes, os pobres e os pecadores, convidando-os a fazer parte do reino de Deus. Ao contrário das estruturas hierárquicas rígidas da sociedade judaica, Jesus pregava a igualdade e a inclusão, mostrando que o amor de Deus se estendia a todos, independentemente de sua condição social ou moral. Suas ações milagrosas não apenas demonstravam seu poder divino, mas também transmitiam uma mensagem de esperança e renovação para aqueles que sofriam. A abordagem compassiva e acessível de Jesus o tornou uma figura inspiradora para muitos seguidores que encontraram nele não apenas um mestre espiritual, mas um exemplo vivo de como viver em harmonia com os princípios do amor e da justiça. A morte de Jesus na cruz foi um evento que gerou controvérsias e interpretações divergentes entre os judeus da época. Para muitos, a crucificação de Jesus foi vista como um sinal de fraqueza e derrota, contrariando a expectativa de um Messias poderoso e triunfante que libertaria Israel do domínio estrangeiro. A ideia de um líder messiânico sendo executado publicamente pelos romanos era incompatível com a imagem de um redentor imortal e invencível. Além disso, a crucificação era considerada uma morte desonrosa e vergonhosa, reservada para criminosos e rebeldes, o que reforçava a rejeição de Jesus como o Messias esperado. Por outro lado, para os seguidores de Jesus, sua morte na cruz tinha um significado mais profundo e simbólico. Eles interpretavam o sacrifício de Jesus como um ato supremo de amor e redenção, no qual ele se oferecia em expiação pelos pecados da humanidade. A crucificação não representava uma derrota final, mas sim o cumprimento de uma missão divina para a salvação da humanidade. Essa visão teve um impacto duradouro na formação da cristandade e na compreensão do sacrifício vicário de Jesus pelos pecados do mundo. A rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo não pode ser simplificada como simples descrença. Ela reflete uma complexa interação entre fatores teológicos, culturais e históricos que moldaram a identidade judaica ao longo dos séculos. Para os judeus da época, a aceitação de Jesus como Messias significaria uma redefinição radical de suas crenças fundamentais e práticas religiosas. A visão monoteísta e unitária de Deus era central para a identidade judaica, e qualquer desvio dessa concepção poderia ameaçar a coesão e continuidade do povo judeu. Além disso, as expectativas messiânicas arraigadas na história e nas tradições judaicas criaram um filtro interpretativo que dificultava o reconhecimento de Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. As diferenças culturais também desempenharam um papel significativo na rejeição de Jesus como Messias. A estrutura hierárquica da sociedade judaica, com seus líderes religiosos estabelecidos e suas normas sociais rígidas, entrava em conflito com a mensagem inclusiva e igualitária de Jesus. Sua abordagem compassiva em relação aos marginalizados e sua crítica às práticas religiosas tradicionais desafiavam diretamente as estruturas de poder vigentes, gerando resistência por parte das autoridades religiosas. Em suma, a não aceitação dos judeus em relação a Jesus Cristo
foi resultado de um intricado conjunto de fatores que vão desde diferenças teológicas fundamentais até questões culturais e sociais mais amplas. Apesar da não aceitação de Jesus como o Messias prometido, muitos judeus foram impactados pelos ensinamentos éticos e morais que ele pregava. Sua mensagem de amor ao próximo, perdão e compaixão ressoava profundamente com aqueles que buscavam uma conexão mais íntima com o divino e uma forma mais autêntica de viver a fé. A abordagem inclusiva de Jesus, que acolhia os marginalizados e os considerados pecadores pela sociedade, oferecia esperança e redenção a quem se sentia excluído ou desamparado. Muitos judeus, mesmo sem reconhecerem Jesus como o Messias esperado, encontraram inspiração em sua vida e ensinamentos para viver uma vida mais justa, compassiva e solidária assim. O legado de Jesus transcendeu as fronteiras da religião e alcançou corações sedentos por amor e compreensão. A controvérsia em torno da divindade de Jesus é um tema complexo que tem gerado debates acalorados ao longo dos séculos. Enquanto para os cristãos Jesus é reconhecido como o Filho de Deus e parte da Santíssima Trindade, para os judeus essa concepção vai de encontro à sua crença fundamental na unicidade e incorporeidade divina. A afirmação de Jesus sobre sua relação especial com Deus, exemplificada em passagens como João 1030, onde ele diz eu e o Pai somos um, tem sido interpretada de maneiras diversas ao longo da história. Enquanto alguns veem nisso uma união espiritual e filial, outros consideram uma afronta à soberania exclusiva de Deus. A questão da encarnação divina em forma humana também é motivo de discordância entre as tradições judaica e cristã, sendo vista pelos judeus como uma negação da transcendência absoluta de Deus. Além disso, a ideia da crucificação de um Messias divino é vista como um paradoxo pelos judeus, que esperavam um Redentor triunfante e imortal. Essas diferenças teológicas profundas continuam a separar as interpretações judaicas e cristãs sobre a figura de Jesus Cristo. A rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo não pode ser simplificada como simples descrença, ela reflete uma complexa interação entre fatores teológicos, culturais e históricos que moldaram a identidade judaica ao longo dos séculos. Para os judeus da época, a aceitação de Jesus como o Messias significaria uma redefinição radical de suas crenças fundamentais e práticas religiosas. A visão monoteísta e unitária de Deus era central para a identidade judaica, e qualquer desvio dessa concepção poderia ameaçar a coesão e continuidade do povo judeu. Além disso, as expectativas messiânicas arraigadas na história e nas tradições judaicas criaram um filtro interpretativo que dificultava o reconhecimento de Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. As diferenças culturais também desempenharam um papel significativo na rejeição de Jesus como Messias. A estrutura hierárquica da sociedade judaica, com seus líderes religiosos estabelecidos e suas normas sociais rígidas, entrava em conflito com a mensagem inclusiva e igualitária de Jesus. Sua abordagem compassiva em relação aos marginalizados e sua crítica às práticas religiosas tradicionais desafiavam diretamente as estruturas de poder vigentes, gerando resistência por parte das autoridades religiosas. Em suma, a não aceitação dos judeus em relação a Jesus Cristo foi resultado de um intricado conjunto de fatores que vão desde diferenças teológicas fundamentais até questões culturais e sociais mais amplas. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre história bíblica. O debate sobre a não aceitação dos judeus em relação a Jesus Cristo é amplo e cheio de nuances. Cada aspecto dessa questão revela camadas profundas das relações entre fé, cultura e história.